Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Val, né? O pessoal no centro me chama de Val, eu sou Valéria. Hoje eu vim aqui com uma missão especial de falar um pouquinho sobre a comemoração dos 77 anos de Centro Espírita Paulo de Tarso. Nós estamos diretamente do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso para, então, fazer essa homenagem, né, a Paulo de Tarso, o nosso grande mentor do centro, e que tem, assim, um exemplo grandioso para nos dar. Eu escolhi uma passagem do livro Renovando Atitudes para a gente poder pensar sobre algumas coisas e para poder, então, chegar a grande importância que Paulo de Tarso tem na história da humanidade, né? Na história do cristianismo, na divulgação daquilo que Jesus veio trazer, da consciência, da tomada de consciência de tudo isso. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo a falange de Paulo de Tarso, que possa estar conosco, que possa estar presente aqui nesse momento, iluminando o nosso entendimento, abrindo os nossos canais de compreensão, de aprendizado, para tudo que vai ser dito aqui hoje, para que tudo isso possa, então, fazer parte da nossa vida diária, fazer a composição daquilo que nós somos, para poder fazer com que nós sejamos mais fortes para enfrentar os desafios que nos aparecem na vida, para que nós saibamos fazer melhores escolhas nas horas em que esses desafios, essas situações, as pessoas desafiadoras aparecerem no nosso caminho. Para que nós possamos, então, aprender com tudo, absolutamente tudo, com as nossas dificuldades, com as nossas tristezas, com as nossas felicidades, com as nossas maiores alegrias, que tudo se torne para a nossa vida aprendizado, para que a gente possa sempre trilhar o caminho da evolução. Eu me coloco agora como instrumento da espiritualidade superior para transmitir a mensagem que me pediram para trazer para vocês. Assim é, que assim seja. Vamos iniciar, então, as nossas reflexões, trabalhando, né, esse capítulo desse livro Renovando Atitudes, que se chama Extensão da Alma. Então, vamos lá. Vamos seguir na linha de raciocínio para a gente chegar lá onde a gente quer. Então, a gente está comemorando aí 77 anos de trabalho para o bem maior, né? Foi publicado no Facebook do Centro Ser Espírita, certeza que longo é o caminho do aprendizado e de que um dia, não importa o tempo, compreenderemos o sentido da vida e ainda não será tarde para recomeçar. Todos os dias o sol abre, né? Se abre para todas as pessoas, independente do merecimento, independente da conduta, ele está lá, para todo mundo, para quem quiser ver, para quem quiser aproveitar o novo dia que surge. E nós temos essa oportunidade de recomeço a cada dia. Não esqueçamos de agradecer a Deus pela oportunidade de frequentarmos o Centro Espírita Paulo de Tarso, que nos possibilita a amplificação dos nossos horizontes espirituais. Em 28 de maio de 1944, nasci em Três Pontas, o Centro Espírita Paulo de Tarso. Então, comemoramos aí 77 anos de história. Vamos começar com o pensamento de Carl Jung, que foi um psiquiatra, psicólogo, analista, né, da mesma, contemporâneo a Freud, e que tem ideias muito interessantes também, né? Ele diz assim: mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais admirável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Reside
dentro de mim. Sou eu mesmo. E precisa de esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. A nossa evolução, a nossa caminhada evolutiva, ela só tem como missão a nós mesmos. Ah, mas a gente não tem que contribuir com os outros, a gente não tem que ajudar os outros. Isso vai depender do livre-arbítrio de cada um, né? Nós só damos o que temos. Se nós não temos, nós não podemos dar. Então, para poder dar, primeiro a gente tem que ter. Para poder ter, a gente precisa se trabalhar. Se trabalhando, a gente vai conquistando as virtudes, a gente vai aprimorando as virtudes, a gente vai conquistando umas, aprimorando outras. E a partir de então, a gente tem para dar. Senão, não vamos ter. Portanto, precisamos reconhecer quem somos de verdade para, a partir de então, nos trabalhar, nos amar, nos compreender, nos aceitar assim como somos, para poder amar, compreender e aceitar o outro assim como é. Portanto, a nossa missão é conosco. E a partir do momento que nós temos, nós podemos dar. E é nessa perspectiva que a gente precisa trabalhar e pensar. Se a gente não tem, a gente não dá. Vamos pensar em Paulo de Tarso? Antes dele ter iluminação, antes dele se abrir para a iluminação, ele não tinha para dar. Então, não tinha para dar amor, não tinha para dar compreensão. O que ele dava? Perseguição. Ele era inimigo de Jesus, ele perseguia o povo de Cristo, ele prendia aqueles que seguiam Jesus. Então, era isso que ele tinha para dar naquele momento, era o que ele conseguia. A partir do momento da iluminação dele, em que ele conseguiu perceber que era ele próprio que precisava de ajuda, que era ele próprio que precisava se desvendar, que era ele próprio que precisava olhar para dentro de si e transmutar tudo aquilo que ele tinha de negativo e que era ele próprio que poderia alcançar o caminho da iluminação, a partir desse momento, ele se transformou num novo homem. Então, Carl Jung não está tão errado assim. Apesar dele não ser espírita, apesar dele não ter nada a ver com o espiritismo, ele já pensou nisso, na perspectiva da ciência, né? Na perspectiva da ciência da mente, na ciência que estuda o comportamento das pessoas. E ele trabalhou, o primeiro, aquele que mais precisa, aquele que é mais carente, aquele que é mais pobre, aquele que mais precisa de amor e de bondade, sou eu mesmo. Então, eu preciso me olhar, me entender e me reconhecer para, a partir de então, conseguir trabalhar em prol de alguém. Aí, começando o livro Renovando Atitudes, ele sempre começa com um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. O trechinho que ele escolheu para começar foi esse aqui. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigais pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Quem dirige o corpo? É o corpo que dirige a alma ou é a alma que dirige o corpo? A gente sempre fala, né? Eu venho trazer perguntas e não respostas. Então, vamos trabalhar no âmbito das perguntas. Quem dirige o corpo? O corpo é dirigido por quem? A alma dirige o corpo ou o corpo dirige a alma? Provavelmente, a gente vai responder que quem dirige o corpo é a alma. Então, essa história de que a carne é fraca não é bem verdade. Porque se a gente tem concepções firmes dentro daquilo que Jesus veio trazer para a gente sabe os caminhos que a gente tem que seguir. E se a gente vai contra esses caminhos, a gente sabe que está indo contra. Então, não é o corpo que é o culpado por tudo isso. É a nossa conduta. É aquilo que nós trabalhamos de maneira equivocada. E é sobre isso que ele vai falar nesse capítulozinho chamado Extensão da Alma. O corpo se densificou, moldado por nossos pensamentos, obras e crenças mais íntimas. Um livro muito legal para a gente estudar essa evolução do corpo se chama Evolução em Dois Mundos,
enviado por André Luiz a Chico Xavier. Ele mostra minuciosamente a evolução da Terra desde o primeiro momento em que se começou a pensar em vida na Terra. Desde o primeiro momento em que Jesus, que é o governador da esfera crística, enviou para a Terra os arquitetos divinos, delegando a eles a missão de trabalhar vida na Terra. Desde a primeira partícula de vida até a formação do homem, esse livro trabalha toda a história da evolução da Terra. É muito interessante e é muito legal até para quem entende muito de biologia, porque vai entender minuciosamente o que ele vai dizendo, né? Para quem entende de medicina, para quem entende dessa parte de biologia. Eu estou lendo e estudando esse livro, mas algumas coisas eu tenho um pouco de dificuldade por conta de esquecer essas coisas de células, de tudo isso, mas dá para entender de maneira rasa isso que ele vai falando. E ele vai aprofundando nessa perspectiva de mostrar como que foi todo esse processo evolutivo. Quando chegou-se, então, a decisão de criar o homem na Terra, várias outras espécies precisaram ser extintas para que a própria raça humana pudesse, então, povoar a Terra em dado momento. Então, assim, muitas vezes eles fazem experimentações de algumas espécies que surgem, eles veem que essas espécies não dão muito certo, então eles mesmos tiram essas espécies e aí colocam outra espécie deu certo, então eles vão aprimorando aquela espécie até ela se tornar aquilo que realmente é necessário, e assim também é com o homem. Nós surgimos aí como seres sem ainda o raciocínio elaborado, bem instintivos, até trabalharmos todas nossas capacidades e chegarmos ao hominal. Quando, então, a espiritualidade nos soprou as noções de direito, depois de responsabilidade, e aí a gente criou consciência e razão, e nos tornamos quem somos. E ainda estamos em processo evolutivo enquanto espécie humana, e também em processo evolutivo enquanto espíritos imortais e infinitos. Né? Então, precisamos trabalhar nessa perspectiva para que a gente possa, então, cada vez mais se tornar etéreo. Então, ele diz assim, ele se densificou o corpo, moldado por nossos pensamentos, obras e crenças mais íntimas. Tudo aquilo que nós vamos assumindo, então, enquanto espírito, né, encarnado, durante as nossas vivências, nós vamos trazendo também para o nosso corpo físico e vamos transmitindo para eles todas aquelas impressões. E ele vai agindo ou reagindo conforme aquilo que a gente transmite para ele. Nossos pensamentos são muito importantes. André Luiz diz que nenhum pensamento passa sem ser percebido pelo nosso sistema. Todos os pensamentos eles ficam clonados nas nossas células durante toda a nossa existência. Então, precisamos trabalhar de maneira que nosso pensamento se torne mais afinado, né, ou refinado, para que a gente possa viver de uma maneira mais tranquila e fazer com que o nosso espírito e o nosso corpo seja cada vez mais leve, cada vez mais ligado com a espiritualidade superior e cada vez mais leve. Lembrando que a nossa leveza é a nossa verdade e o peso é a nossa mentira. Então, tudo que é pesado, todas as escolhas que nos parecem pesadas, elas são a nossa mentira. Todas as escolhas que nos parecem leves são as nossas verdades. Então, escolhamos as nossas verdades. Esse é o melhor caminho. Extensão da própria alma, ele é parte materializada de nós mesmos e que nos serve de conexão com a vida terrena. Então, ele é a extensão da nossa alma. O que nós somos, o nosso corpo transmite. Né? Quando nós chegamos num lugar nervosos, com uma carga pesada de nervosismo e tal, as pessoas percebem que nós estamos ali com uma energia negativa. Elas falam, nossa, essa pessoa chegou carregada. Nossa, essa pessoa chegou, trouxe... O ambiente ficou estranho, ficou pesado. Por quê? Porque o nosso corpo transmite para o todo aquilo que nós somos. Ele é a materialização de nós. Então, por que culparmos o nosso corpo e flagelarmos o nosso corpo se ele é aquilo que nós transmitimos para que ele seja?
Por que, então, maltratar tanto a aparência e não ligar para elas muitas vezes, se ela é que vai demonstrar a maneira como estamos nos sentindo? Se somos leves ou pesados, se podemos transmitir alegria ou tristeza, se levamos um sentimento de leveza ou um sentimento de peso para o ambiente em que chegamos. Ele é a extensão da nossa alma. Então, precisamos cuidar dele, de maneira que ele possa expandir aquilo que nós temos na alma. Há quem o despreze, dizendo que todas as tentações e desastres morais provêm de suas estruturas intrínsecas e o culpe pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo-se de que ele apenas expressa a nossa vida mental. É isso aí, né? O corpo expressa a nossa vida mental. Então, as pessoas, às vezes, querem mostrar que são castas, põem roupas, né? Tentem não demonstrar isso, mas não adianta, porque o corpo tem uma linguagem, ele tem uma linguagem, e essa linguagem demonstra aquilo que a gente efetivamente é, né? Então, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa lá, ó, se veste daquele jeito ali, mas por trás, ó, parece que ela é de outro jeito. Dá para perceber pela própria linguagem corporal. Então, não é que a gente tem que simular ou dissimular alguma coisa. A gente precisa trabalhar nosso pensamento e não aquilo que a gente pode parecer ser para a sociedade. A gente precisa trabalhar quem a gente é de verdade, para que para a gente mesmo a gente possa estar tranquilo. A gente precisa dar satisfação de nós para nós mesmos. É para nós mesmos que nós precisamos nos trabalhar, para que a nossa expansão, então, possa ser positiva e possa, então, consequentemente, fazer bem para as pessoas. Não é o corpo que é responsável pelas desordens sexuais, é a nossa mente. Né? Se a gente está com a mente focada nessa questão sexual, provavelmente a gente vai trabalhar no campo da luxúria, né? Que é esse desconcerto sexual, que é esse apego sexual muito grande, ou transtornos afetivos que também podem ser trazidos pela luxúria, ou qualquer um dos outros transtornos, que são chamados pela igreja de 7 pecados capitais, porque são aqueles que mais assolam as pessoas, são as coisas que mais assolam, não são pecados, são tendências, né, que mais assolam as pessoas. Gula, preguiça, avareza, inveja, vaidade, ira. Isso é o que está imanente por conta de sermos instintivos. Saímos do campo dos instintos há pouco. Estamos trabalhando no campo das sensações e vislumbrando os sentimentos segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, nós ainda temos muita coisa dos instintos. Tudo isso aí é algo que vem ainda do nosso homem instintivo, do nosso animal, que ainda existe em cada um de nós. Porque se não existisse, a gente não estava mais na Terra. A gente já tinha caminhado para outras paragens. Mas se estamos aqui é porque essas coisas ainda afloram de maneira muito intensa em nós. E as coisas paralelas a essas. Então, precisamos trabalhar com cuidado. Porque se trabalharmos internamente, isso vai, então, também ser transportado pelo nosso corpo físico para o todo. Então, não é o corpo físico culpado. A mente é que é aquela que faz com que tudo aconteça em nós. Foi considerado particularmente na Idade Média como o próprio instrumento do demônio, que impunha à alma, nele encerrada, o contimento dos maiores desatinos e desastres morais. Os padres, a Inquisição, culpou, né, as mulheres, até as mulheres que eram muito bonitas ou que eram muito inteligentes, as mulheres que se destacavam, elas eram consideradas bruxas. E não só aquelas que faziam feitiços, assim, o que seriam feitiços? Seria chazinho para curar alguma coisa, para aliviar alguma coisa, uma oração. Essas mulheres eram consideradas bruxas, mas também as muito bonitas e inteligentes. Por quê? Porque elas estavam afrontando uma sociedade que era patriarcal. Então, elas eram uma tentação, e isso não podia acontecer. E, por isso, elas eram castigadas, né? Isso permeou a Idade Média durante a Inquisição. Quem estuda história sabe sobre isso. Se cuidado e bem tratado, era isto atribuído aos vaidosos e concupiscentes.
concupiscentes. Se macerado e flagelado, era motivo de regozijo dos tementes a Deus e cultivadores da candidatura do reino dos céus. No entanto, que tem pessoas que flagelavam o próprio corpo, né? Eles se batiam, se puniam por determinadas coisas, colocavam coisas no corpo para sentir dor, para poder lembrar daquele mal que ele tinha feito. Então, se escondiam atrás de roupas para não mostrar a beleza, para poder esconder aquilo que poderia ser considerado uma tentação. Essas crenças neuróticas do passado afiançavam que, quanto maiores as cinzas que o cobrissem e quanto mais agudas as dores que o afligissem, mais alto o espírito se sublimaria, alcançando assim os píncaros da evolução. E o que adianta você flagelar o corpo, você cobrir o corpo e a sua mente continuar pensando em coisas que não são interessantes para você mesmo? A sua mente continuar vaidosa, mesmo que você não mostre vaidade para a sociedade, a sua mente continuar perniciosa, pensando em luxúria, né, no abuso sexual, se a sua mente continua pensando em tudo isso, você demonstrar pelo corpo que isso não acontece, não vai funcionar, porque é aqui, é na consciência que a gente precisa trabalhar. Como a gente já está falando desde o início, o corpo vai demonstrar aquilo que a consciência, né, vai trazer para ele. Então, essas concepções antigas de que ser vaidoso é ruim, por que é ruim? Porque eu estou cuidando do meu corpo, tanto fisicamente quanto espiritualmente? O corpo é a casa do meu espírito. O corpo é o que abriga o meu espírito enquanto eu estou encarnado. Ele é o que vai ser o invólucro do meu espírito enquanto eu estou aqui recebendo a graça da reencarnação. Então, quanto mais saudável ele for, melhor vai ser a minha encarnação e mais bem eu vou poder fazer para as pessoas que estão ao meu redor. Mais bem eu vou poder fazer para aqueles que estão, né, trabalhando e seguindo junto comigo numa perspectiva de evolução. Quanto mais eu tiver disposição física, melhor eu vou poder trabalhar em prol de tudo que é bacana, de tudo que é caridade, de tudo que é benevolência. Agora, se eu fico doente, se eu fico de cama, se eu não me cuido, como que eu vou trabalhar para a evolução da humanidade? Como que eu vou trabalhar para o benefício do outro? Se eu não estou trabalhando nem para o meu próprio benefício, eu não tenho isso para dar para o outro. Então, vamos tentar trabalhar na inversão desses valores para que a gente possa caminhar de uma maneira mais assertiva na nossa existência. Porém, não é propriamente nosso corpo responsável pelas intenções, emoções e sentimentos que ressoam em nossos atos e atitudes, mas nós mesmos, almas em processo de aprendizagem e educação. Nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam o nosso corpo. Portanto, somos nós, fisicamente, o produto do nosso eu espiritual. Por isso, precisamos estar sempre em equilíbrio, né, entre a razão e a emoção. A gente precisa trabalhar no equilíbrio. Não é trabalhar somente um ou somente o outro, é trabalhar no equilíbrio entre cérebro e coração, na afinação entre esses dois elementos que são extremamente importantes para que a nossa vivência seja uma vivência de evolução. A crença em anjos rebeldes destinados eternamente a induzir as almas a pecar tira-nos a responsabilidade pelas próprias ações e ficamos temporariamente na ilusão de que os outros é que comandam nossos feitos, atuações e inclinação, e não nós mesmos, os verdadeiros dirigentes do nosso destino. Somos nós que nos dirigimos, somos nós que fazemos as nossas próprias escolhas. Ah, mas e os obsessores? Eles não vão entrar nesse campo aí e nos conduzir para um caminho não interessante? Quando nós baixamos a nossa guarda, quando nós baixamos o nosso campo energético, nós damos abertura e convidamos os obsessores a entrar nesse campo energético. E nós nos deixamos conduzir por eles. Não são eles que nos conduzem, porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos foi dado por Deus, e isso é intocável. Então, a hora que nós quisermos parar
de sermos conduzidos por esses seres, é só a gente fazer o quê? Orai e vigiai. Jesus deixou a fórmula para a gente. O orai e vigiai, as nossas próprias atitudes, as nossas próprias tendências, aquilo que nós fazemos é que vai modificar tudo que está aí acontecendo com a gente. Vai modificar o nosso plantio, vai modificar também, portanto, a nossa colheita. Se não estamos colhendo hoje o que desejamos, é porque não plantamos de maneira assertiva. Então, precisamos modificar. Sem jogar a culpa no outro, mas nos responsabilizando pelo que está acontecendo nesse momento na nossa existência. É nossa responsabilidade. E só quem pode modificar isso somos nós. Não adianta a gente querer jogar a culpa no mundo, em tudo. Porque, como diz aquela música do Raul Seixas, que eu sempre cito, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Mas, na verdade, não existe culpa, existe responsabilidade. A responsabilidade é minha. Quando baixei minha guarda e chamei para o meu convívio aqueles que afinavam com o mesmo tipo de pensamento e energia que eu. E ao deixo entrar no meu sistema essas energias e pensamentos que comungam com as minhas, e então começam os processos obsessivos. Não é de maneira ao contrário, é dessa maneira que ocorre. Então, a gente não pode culpar a obsessão. A gente precisa tomar as rédeas na nossa vida, sendo protagonistas dela, assim como Paulo de Tarso foi, para que a gente possa modificar isso que está em nós e nos transformarmos num homem novo, de novo, numa mulher nova, não é isso? Corpo e alma unidos a serviço da evolução, eis o que determina a natureza. Então, é o conjunto. Enquanto estamos na Terra, nós temos esse conjunto. O André Luiz, ele dividiu os nossos corpos em 5. Aí está bem definidinho aqui, ó. O corpo físico, que é o que todo mundo visualiza, e o duplo etérico. Esses dois fazem parte da Terra. Isso aqui a gente recebe da Terra como empréstimo quando reencarnamos. O corpo perispiritual, que é ligado pelo corpo mental ao espírito, é essa parte que a gente leva quando a gente vai embora, quando termina a nossa encarnação na Terra, e a gente vai para o mundo espiritual. A gente tem ainda os centros de força determinados por André Luiz. O centro básico, o centro de força básico, ou chakra básico, que é a ligação com a Terra, e o chakra coronário, ou centro de força coronário, que é a ligação com o cosmos. Todos eles precisam estar, os 7, equilibrados, um com o outro, desde o básico até o coronário, para que a gente possa, então, estar com corpo e mente unidos, corpo e alma unidos, a serviço da evolução. Nós temos, então, a gente tem o duplo etérico, o perispírito, o corpo físico e duplo etérico. O duplo etérico liga o espírito ao corpo físico, ou o perispírito, O perispírito liga o corpo físico ao espírito imortal. O espírito, apesar de ser um todo unificado, é também a mínima parte que se encontra ligada ao corpo. Composição corporal, portanto, a gente tem aqui no espírito encarnado, a gente tem um corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o corpo mental e o espírito, que é a menor partícula. Quando a gente desencarna, a gente deixa o corpo físico e o duplo etérico, que são os empréstimos da Terra para nós. E vamos embora com o nosso perispírito, que contém, então, esses outros 3 corpos aí descritos por André Luiz. Durante o processo gestacional, para reencarnar, a mãe puxa da Terra ou do planeta que o ser vai reencarnar o fluido vital daquele planeta, que é o fluido mais ou menos grosseiro, encontrado apenas nos seres orgânicos. É o responsável pela animalização da matéria nos seres vivos. Forma-se, como todos os fluidos espirituais, das transformações do fluido cósmico universal. É a animalização da matéria. Então, isso é o fluido vital da Terra que faz com que a gente tenha esse corpo físico moldado em nós. É através desse corpo físico que a gente vai caminhar pela Terra com a permissão de Jesus, com a permissão dos arquitetos divinos enviados por Jesus à Terra, para que nós possamos caminhar aqui no momento da reencarnação. Esse corpo, ele nos é dado de empréstimo.
Quando a gente pega alguma coisa emprestada de alguém, o que a gente faz? A gente cuida daquilo o dobro de vezes, com mais cuidado, para não danificar aquilo, para poder devolver de uma maneira positiva. Então, a gente também precisa fazer isso com o nosso corpo físico. Se a gente tem ele de empréstimo da Terra, vamos devolver para a Terra sem nenhum tipo de doença, sem nenhum tipo de vírus, sem nenhuma bactéria que vá comprometer, né, o corpo como um todo, para ele voltar para a Terra puro, como ele veio para a gente. Essa é a nossa missão, né? Trabalhar em prol da nossa evolução. E isso vai ser transmutado para o nosso corpo físico, que é o veículo que nós temos na Terra. Então, aqui a gente tem a composição, né, do corpo, o corpo físico, do etérico, o perispírito, que vai ser composto por toda essa outra parte aqui. Isso aqui compõe o espírito imortal e o corpo mental, que faz a ligação aí entre o perispírito e esse espírito imortal. Nosso físico não é apenas um veículo usual, mas também parte mais densa da alma, porque faz parte da composição de quem nós somos enquanto encarnados. Faz parte da nossa composição de quem nós somos enquanto encarnados. Não nos separemos, pois, de nós mesmos, porque apesar de sua matéria ficar na Terra no processo da morte física, é nele que avaliamos as sensações do abraço de mãe, o ósculo afetivo e das mãos carinhosas dos amigos. Quando os nossos entes queridos se vão, nós sentimos falta do abraço, do beijo, do olhar carinhoso. Sentimos falta. Sentimos falta desse arcabouço físico. Por isso, não podemos desprezar, porque é através dele que na Terra nós conseguimos fazer essa comunhão, essa junção, que hoje está nos fazendo tanta falta nesse momento pelo qual a gente está passando. E que é tão importante para a gente ser quem a gente é. Um abraço transmite tantas energias positivas. E a gente está abraçando a alma da pessoa através do corpo físico que ela tem. Quando elas partem da matéria, a gente sente falta desse abraço. Então, vamos pensar nisso e valorizar um pouquinho mais aquilo que nos foi dado de empréstimo, para que a gente possa, então, trabalhar no sentido da evolução, enquanto estamos na Terra, da maneira mais perfeita possível. O corpo físico é o envelope do princípio pensante, que vemos nascer, crescer e morrer. É o suporte material de que o espírito se utiliza, quando encarnado, para ajudá-lo em sua evolução. Então, nós estamos aqui para isso, para evoluir. E o nosso corpo físico é o veículo que vai nos conduzir a essa evolução. Divaldo Franco diz: a reencarnação é uma bendita oportunidade de evolução. A matéria em que nos encontramos imersos por ora é abençoado campo de luta e de aprimoramento pessoal. Cada dia que dispomos na carne é nova chance de recomeço. Precisamos valorizar quem somos, quem estamos, o personagem que estamos vivendo aqui na Terra, através desse corpo físico que nos foi dado de empréstimo pela Terra. Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, lá no Livro dos Espíritos: quando na erraticidade, antes de começar nova experiência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso de sua vida terrena? E o Espírito da Verdade responde: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Somos nós. Então, vamos parar de reclamar um pouquinho, vamos atuar, vamos ser protagonistas da nossa vida, vamos fazer como Paulo de Tarso. Estar encarnado no planeta Terra significa ter de lidar com as limitações desse planeta e com as limitações também do nosso corpo. Essa é uma situação igual para todos os que estão aqui encarnados. O apóstolo Paulo é a grande representação daquele que trabalhou para lapidar o velho homem que habitava nele e encontrar lá dentro de si mesmo um novo homem. Através de qual veículo? Do corpo físico.
É através desse corpo físico que ele conseguiu lapidar e se transformar naquele homem que ele se tornou, naquele homem que ele buscou lá no mais interior do seu eu, que já estava lá. Ele só precisava desabrochar. Nós estamos dentro de nós mesmos, precisamos nos buscar dentro de nós, como Paulo de Tarso fez, para desabrocharmos para a vida de maneira assertiva, de maneira proveitosa. Não precisamos esperar uma nova encarnação. Eu ouço dizer, e às vezes até eu mesma digo, na próxima encarnação eu quero assim, assim, eu quero escolher melhor. Vamos escolher melhor agora. Nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui para evoluir. Paulo de Tarso nos deu esse exemplo, a gente pode ser tudo que a gente quiser. Ele era o grande inimigo do Cristo. Ele trabalhava para poder perseguir os seguidores do Cristo. Ele trabalhava para provar que a palavra do Cristo era mentira. Ele trabalhava para poder mostrar que o Cristo era uma grande mentira. Quando ele teve uma iluminação. Essa iluminação não veio de fora para dentro, ela veio de dentro para fora. Ele, de alguma forma, dentro dele, tirou forças para poder pedir, para poder suplicar, para poder implorar ajuda, porque ele não se sentia bem. Lembra do peso da leveza? Era peso. A vida dele era um peso. E quando ele, então, encontra a luz, ele encontra também a leveza. E nesse momento de encontro da luz, existe a metáfora da cegueira, né, que ele traz para a gente. Então, ele cega. Quando ele cega por conta da luz, muito forte nos olhos dele, quando ele fica cego por causa dessa luz, ele tem a oportunidade de olhar para dentro. Ele não consegue mais olhar para fora, ele não tem a visão para fora, ele só tem a visão para dentro, porque ele não consegue ver, ele está cego, fisicamente cego. Essa é a metáfora que ele traz para a gente. Vamos fechar os olhos e olhar para dentro de nós mesmos, procurar quem nós somos, procurar aquela essência de vida que está dentro de nós, o reino de Deus que habita em nós. Olhando para dentro, procurando quem nós somos, achando, encontrando, para que então, no momento em que a gente abrir novamente os olhos, a gente possa vislumbrar um mundo novo, como Paulo de Tarso fez. A partir do momento do reencontro dele com ele mesmo, quando ele abre os olhos para o mundo, ele encontra quem ele realmente é, porque ele já havia encontrado enquanto estava de olhos fechados, refletindo e meditando para dentro. E então ele desabrocha para o mundo com uma nova perspectiva de vida. Pensem bem, um dos maiores soldados, um dos maiores perseguidores, um dos maiores homens de confiança do imperador, né? Se transforma, então, no oposto do que ele era. Olha a mensagem que ele nos dá. Nós podemos ser quem nós quisermos. Se nós nos descobrirmos de verdade, nós podemos transformar a nossa vida a qualquer momento. A gente não precisa esperar uma nova encarnação, a gente não tem que achar que a gente está velho demais para isso, ou que a gente é novo demais para isso. É o momento de iluminação que vai acontecer em nós quando nós estivermos, então, prontos. E como que a gente está pronto? Com o orar e vigiar, com o estudo sempre diário, com sempre a autoobservação e com a nossa transformação, mutação sempre diária. É assim, com a grande reforma íntima que a gente pode fazer, como Paulo de Tarso fez, transformando aquele velho homem, grande perseguidor do Cristo, num novo homem, seguidor ferrenho, maior seguidor, maior fonte de expansão da palavra de Cristo. Foi ele o grande divulgador do cristianismo. Ele foi o grande discípulo, sem ter sido discípulo direto. Ele foi aquele que transformou a palavra de Jesus em ação. E é isso que a gente precisa fazer. Sair só do plano do pensamento e entrar no plano da ação. Ação. Nós precisamos já agir em prol do nosso próprio benefício para podermos ter para dar para alguém. Ele tinha para dar a partir de então. Porque ele se descobriu, porque ele se assumiu e porque ele se modificou através das próprias análises que ele fez dele mesmo, tomando responsabilidade de quem ele era e principalmente se perdoando por tudo que ele tinha feito até ali.
Ele entendeu, até aqui era o que eu tinha para dar, tudo bem, deixa isso aqui. Daqui para frente é outra história. Eu não vou me culpar. Perdoai 70 vezes 7. O Centro Espírita faz 77 anos. Será que é em vão? 70 vezes 7. E a comemoração é de 77 anos. Será que a gente precisa aprender esse perdão? Esse auto-perdão? Parar de nos culparmos e nos julgarmos por erros do passado e pensar que daqui para frente a gente pode construir uma pessoa nova, como Paulo de Tarso fez? Estamos no centro em que ele é mentor. Toda a falange dele está aí para nos ajudar, para nos guiar, para nos conduzir a essa reforma íntima. Ele é o grande dissipador da reforma íntima. Ele é o grande exemplo de que ela é possível em qualquer instante da vida, em qualquer momento da nossa existência. Por mais que crenças negativas e crenças limitadoras tenham sido incumbidas em nós, né, colocadas em nós, em toda a nossa existência na Terra, podemos nos libertar dela com o exemplo de Paulo de Tarso, com o exemplo que ele nos dá de reforma íntima e de perdão, de auto-perdão, principalmente. Porque se ele ficasse se culpando pelas coisas que ele fez, ele seria o homem que ele foi? Se ele não tivesse assimilado o perdoai 70 vezes 7 de Jesus, será que ele teria sido o homem que ele foi? Ficar preocupado com se culpar pelas coisas do passado e paralisar naquela culpa, ao invés de agir em prol daquilo que ele acreditava daqui para frente? Ele acreditou, ele agiu, ele botou em ação tudo que Jesus falou. Ele foi o homem da ação. Ele não foi o homem de ficar com todo o conhecimento na cabeça sem expandir esse conhecimento. Ele agiu. É esse o grande exemplo que nós precisamos seguir. Para tudo. Faz uma revisão de quem você é. Fecha os olhos, olha para dentro de você. Vê lá o que tem bacana, o que tem de bacana, o que não tem. Trabalha o que tem de bacana cada vez mais e transmuta o que não é bacana para alguma coisa que seja boa, porque tudo é transmutável. Tudo a gente pode transformar. A gente pode aprender com as nossas sombras a ser luz, como Paulo de Tarso fez, mas precisamos colocar isso em prática, como ele fez. Colocar isso em prática. Assim como ele fez. Ele escolheu reconstruir a sua vida em uma mesma existência. Escolheu ainda aprender a lidar com os desafios dessa escolha. E isso é muito importante. Reconstruir a nossa vida na mesma existência em que estamos. E mais, eu sempre falo uma palavrinha bem coloquial, bancar a nossa escolha. Bancar quem nós somos. Bancar. Mesmo que a gente receba inúmeras críticas, as pessoas vão criticar de qualquer jeito. As pessoas gostam de falar. Né? Se você faz isso, elas falam. Se você não faz isso, elas falam também. Se você faz aquilo, elas vão falar de qualquer maneira. A reforma íntima é minha. Eu que preciso trabalhar. Ah, mas e se amanhã eu pensar diferente? Ótimo! Se a cada dia eu conseguir dar um passo em prol da minha evolução, cada dia eu vou aprender uma coisa nova e eu vou pensar diferente. É esse o caminho. A metamorfose. Sempre. Diária. Constante. Foi isso que Paulo de Tarso fez. A cada dia ele se transformava num homem novo através do conhecimento que ele ia adquirindo a cada passo da existência. E bancou, porque ele teve que ir contra todo um exército para poder se transformar no oposto do que ele era. É muita coragem, é muita força. Em uma de suas cartas aos Romanos, Romanos 7, ele fala de todo esse processo de busca de libertação dos limites impostos pelo corpo. Afinal, o corpo influenciava simbolicamente a matéria, interferia em suas decisões, tanto que é uma frase que é muito conhecida dessa passagem. O bem que eu quero fazer, o bem que eu desejo e não consigo, mas o mal que eu não quero, infelizmente, eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou mais eu que faço,
mas o equívoco que ainda está habitando em mim. Então, desnudar-se, na verdade, é desnudar-se daquilo que a alma está trazendo de equívoco. A gente precisa se libertar dos equívocos que moram em nós. E se a gente se liberta disso, o nosso corpo físico vai continuar sendo o nosso veículo para aquilo que a gente veio fazer. O que eu vim fazer? O que o meu corpo físico pode me proporcionar para que isso possa ser possível? Com saúde, com uma vaidade dentro do limite, sem extrapolar. Tudo que é dentro do limite é bom, sem extrapolar. A vaidade que mantém o corpo físico saudável, que mantém o corpo físico disposto, ela é boa. A escolha dele, aprender a lidar com seus desafios. Nessa mesma carta, faz um desabafo sobre o desafio de estar na Terra. Fala sobre todo o processo de libertar os limites do corpo. Talvez nosso grande desafio e oportunidade de aprendizados constantes. Então, trabalharmos além dos nossos limites, trabalharmos além daquilo que nós pensamos poder. Jesus disse para a gente, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mover montanhas. Então, Jesus disse para a gente, vocês podem tudo. Quem se limita somos nós. Porque Jesus deixou para a gente essa mensagem. Tudo é possível. E Paulo de Tarso é o grande exemplo de que tudo é possível. Porque ele foi contra tudo que ele acreditava antes, se transformando no oposto do que ele era, colocando a palavra de Jesus em prática e não só no verbo. Isso remete aos desafios de Gandhi para se transformar em Gandhi, de Chico Xavier para se transformar em quem foi, e principalmente do próprio Jesus, que, estando na Terra e passando pelos desafios físicos humanizados, escolheu superar tudo para nos mostrar o caminho através do Evangelho. Jesus estava encarnado, ele estava no corpo físico. E isso não foi limitador para ele ser tudo que ele foi para nós. Esse também é o nosso exemplo. O exemplo de que tudo é possível. A imposição de mãos pode ajudar na cura das pessoas. Vamos fazer isso através do passe. Era o que Jesus fazia. Jesus dizia para as pessoas, a tua fé te curou. Ele não dizia, eu te curei. Isso é ser humilde. Porque ele sabia que ele era aquele que podia ser o transportador daquele pouquinho que faltava para a pessoa alcançar o que ela queria. Aquela energia salutar que faltava, que ele tinha para poder doar. E a partir do momento que a pessoa acreditava nisso, a tua fé te curou. Nem a cura é impossível para nós. Quando o outro realmente acredita, percebam que é sempre o livre-arbítrio de cada um que determina aquilo que vai ser para ele. É o livre-arbítrio. Nós não podemos interferir no livre-arbítrio do outro. Isso seria contra a lei de Deus. A gente pode trabalhar em prol de perpetuar o livre-arbítrio do outro. Se o outro me pede um passe, eu posso dar. Não sou eu que curo. É ele que se cura através da fé. E através de mim, a espiritualidade superior vai atuar. Não é minha energia, é a energia dos espíritos de luz. O meu ectoplasma faz a ligação, mas é a energia dos espíritos de amor. E é através do meu corpo físico que isso se transmuta. Então, será que o corpo físico realmente é um grande entrave para a nossa existência? Ou será que ele é efetivamente o veículo da nossa evolução? Se avaliamos tudo isso, vamos perceber que quando damos desculpas dizendo a frase feita, a carne é fraca, isso cai por terra. A carne não é fraca. Nós somos. Com as nossas imperfeições que podemos aprimorar, se a gente assim escolher, através do nosso próprio livre-arbítrio. Pois é assim para todos.
E para esses grandes nomes também foi. Estar na carne nos torna vulneráveis à necessidade que ela nos impele. Nos torna vulneráveis. Mas se vamos ser ou não vulneráveis, a escolha é nossa. Mas podemos escolher, através do livre-arbítrio, que nos foi concedido, e se vamos seguir ou não pelos apelos dela. Né? Então, a gente tem sempre essa escolha. Orar e vigiar, levantar o nosso campo energético, vibrar no amor. Esquecer de orar e vigiar, deixar cair o nosso campo energético e vibrar na raiva, na dor, e compartilhar esses sentimentos com serizinhos que ainda são ignorantes e vivem ali. Qual é a nossa escolha? Lembre-se, somos mais fortes do que qualquer tentação que possa existir no caminho. Jesus nos deixou essa mensagem na passagem do deserto, quando ele próprio se deixou tentar, para mostrar para a gente que nós podemos ser mais fortes do que tudo isso, do que tudo que nos tenta. Não é o que vem de fora, é o que vem de dentro, são os nossos impulsos internos que são as nossas grandes tentações. Lembra da fala do Jung lá no início da nossa conversa de hoje? Precisamos olhar para dentro para descobrir quem que precisa de ajuda. Somos nós. Quem que precisa de amor? Somos nós. Quem precisa de compreensão? Somos nós. Quem pode nos dar tudo isso? Nós mesmos, a nós mesmos. E quando damos a nós, passamos a ter para dar para o outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente só dá o que tem. Não há como crescermos espiritualmente enquanto nosso eu sagrado dorme. Nós, todos, já o possuímos no reino de Deus que habita em nós, mesmo que tenhamos feito coisas muito equivocadas, e o Paulo de Tarso descobriu isso. Ele descobriu esse eu sagrado que estava dentro dele e se transformou da água para o vinho. Se deixou transformar, se permitiu transformar, sem medo, sem vergonha, sem culpa, sem culpa, perdoando-se por tudo que fez para poder ser efetivamente novo homem. Se a gente não se perdoar, a gente não consegue andar para frente, a gente fica parado no equívoco. E o equívoco que nos faz paralisar, o equívoco que faz a gente trabalhar num campo que não é o campo sagrado. Paulo de Tarso é o grande exemplo disso para nós. Cometeu barbáries, mas quando identificou seu caminho, por ele escolheu trilhar, mesmo que tudo fosse contra isso. Somos pacientes desse grande hospital espiritual chamado Terra, que também é o educandário para as nossas almas e um convite para o nosso estabelecimento interior. Estamos na Terra, estamos aqui para nos cuidarmos, para poder sermos aí os aprendizes de tudo que a Terra nos dá como aprendizado. Para sermos aprendizes daqueles caminhos que escolhemos trilhar enquanto estamos na carne. Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia da vida? E o Espírito da Verdade responde: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Repare que ele diz: quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. O nosso corpo é o veículo para que isso se prove. Precisamos trabalhar o nosso corpo de maneira inteligente, de maneira que não o flagelemos, de maneira que nós tratemos bem para que nós tenhamos saúde para poder cumprir tudo aquilo que queremos cumprir na Terra, tudo aquilo que escolhemos cumprir na Terra. Através dele, do corpo físico, é que podemos identificar angústias e aflições que são bússolas a nos indicar que ou quando devemos mudar nossa maneira de agir e pensar para que possamos percorrer caminhos mais adequados do que os que vivemos até aqui nesse momento. Então, é aquele momento de iluminação,
Paulo de Tarso teve quando ele teve um momento de cegueira lá, para poder olhar para dentro, se descobrir, entender o eu sagrado que morava nele, dentro dele e expandir esse eu sagrado. Quando a gente expande esse eu sagrado, não tem mais quem segure a gente. E não existe mais culpa, não existe mais arrependimento, raiva, egoísmo. A gente só vai caminhar na direção da evolução. A lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais. Cuidemos, pois, de nosso corpo e o aceitemos plenamente. Ele é o instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender a amar cada vez mais. Ele é o instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender a amar cada vez mais. Vamos olhar no espelho todos os dias e dizer: eu me amo e me aceito assim como eu sou. Eu me amo e me aceito assim como eu sou. Repetir 3 vezes, olhando para dentro do espelho, para a nossa imagem refletida. Eu me amo e me aceito assim como eu sou. E começar a trabalhar para que a gente possa ser melhor do que a gente está sendo. Para que a gente possa se aceitar como nós somos. Nós escolhemos essa aparência. Nós escolhemos ser assim como somos. Porque nós tínhamos aí alguma culpa, alguma coisa que nos fez escolher essa aparência. E pensamos que dessa forma poderíamos caminhar de uma maneira bastante bacana na Terra para poder, então, superar tudo aquilo que a gente se culpa no passado. As culpas trazem os karmas. Vamos nos livrar dela. Vamos aprender a nos responsabilizar. Quando a gente nos responsabiliza, a gente tem possibilidade de mudar. Quando a gente se culpa, a gente paralisa. Foi isso que Paulo de Tarso fez. Ele se responsabilizou. Inspiremos-nos no exemplo de Paulo de Tarso, que chegou a um ponto em que disse que não era mais ele que vivia, mas o Cristo que habitava nele. Ou seja, apesar da minha tendência, apesar de eu querer fazer o que eu não quero, hoje a minha fé é tão maior que eu sou capaz de fazer coisas muito iluminadas, pois eu permiti que a bondade divina tomasse conta do meu coração e da minha vida. Eu permiti que o meu eu sagrado se expandisse em mim e, portanto, eu consigo trilhar pelos caminhos que agora vou escolher de modo diferente de antes. Vou ser um novo homem, vou ser uma nova mulher, vou ser um novo ser. Guimarães Rosa diz: viver é um rasgar-se, remendar-se. É assim que a gente vive na Terra. Tudo bem, vamos nos remendar. E vai chegar um ponto que esse remendo não vai deixar nem mais marca, porque a gente vai estar tão trabalhado na questão da responsabilidade de quem somos e da não culpa, que a gente vai superando sem deixar marcas profundas, mas deixando aprendizados profundos. E os aprendizados, eles não deixam marcas, eles deixam vivências. Eles fazem com que nós nos transformemos. E a transformação não tem marca, ela tem só evolução. Depois de passar pela escuridão, você descobre que a luz não está no fim do túnel, a luz está em você. E é exatamente isso que Paulo de Tarso descobriu. A luz estava nele. Então, a gente não precisa deixar para depois, para outra vida, Não, é agora. Esse é o momento. Essa é a grande mensagem de Paulo de Tarso para nós. Convite? Sigamos os passos de Paulo, que recebeu o chamado e lapidou o homem velho para encontrar dentro de si dentro de si próprio um novo homem, o eu divino dentro de cada um de nós. Sejamos, pois, metamorfose, sempre. As almas calmas, tendo descoberto que a imortalidade é inacabável, não cobiçam nenhuma coisa incerta do mundo. Bem-aventurados os mansos. A mansidão é a nossa leveza. A única responsabilidade autêntica é em relação ao seu próprio potencial, sua própria inteligência e consciência. E haja de acordo
Os valores não devem ser impostos a você, precisam ser descobertos por você, de dentro para fora. Não faz mal que seja pouco, o que importa é que o avanço de hoje seja maior que o de ontem, que nossos passos de amanhã sejam mais largos do que o de hoje. Mário Quintana tem uma frase bonita: há um grande silêncio que está sempre à escuta. E quando a gente fala, o silêncio escuta e cala. Vamos nos colocar no nosso silêncio, para nos encontrarmos dentro de nós. Dentro de ti, encontra-se a chave da algema a qual você tanto busca se libertar. Sigamos, pois, o exemplo de Paulo de Tarso. Sigamos, pois, aquilo que o Centro Espírita Paulo de Tarso nos proporciona: a transformação interior, seguindo o exemplo de seu mentor. Gratidão a todos. Eu espero que a mensagem tenha sido passada de uma maneira produtiva, que todo mundo tenha absorvido, que tenha sido legal, que eu possa ter cumprido o papel de comemorar aí esses 77 anos de existência do Centro Espírita Paulo de Tarso, com esse grande mentor que eu tanto admiro. 70 vezes 7, 77 anos. Pensemos nisso. Gratidão. Namastê. Até semana que vem, com a continuação do nosso curso de mediunidade. E amanhã, com o nosso estudo sobre a obra nos domínios da mediunidade, todas as terças-feiras, às 20 horas. Beijo no coração de todos. Até lá.